direcionar, nos orientar, porque a palavra de Deus e ela que nos orienta. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai amado, mais um dia, Senhor. Pai querido, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Pai querido, trazer um culto de louvor e adoração, Senhor. Pai, recebe nosso louvor, a nossa adoração, tenha liberdade, Senhor. Pai querido, orienta, Pai, cada um de nós, através da tua palavra. Pai querido, nos adverte. Pai amado, nós precisamos, ó Deus, de ouvir cada dia mais, Senhor, a tua palavra. Pai querido, recebe nosso louvor, a nossa adoração. Pai amado, porventura de alguém que veio de uma nação de enfermidade, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar. Pai, nós queremos você na tua palavra. Estamos aqui, Deus, por causa dela e para toda a nossa vida, Deus, que ela seja orientada por ela. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, nós fazemos o louvor, adoro a Deus. Aleluia, paz do Senhor, amém, queridos. Vamos louvar o Senhor junto com o quadro simples da nossa adoração. Aleluia. Jesus, estou firme e forte em Jesus, eu ando rumo norte em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluias! Irmãos, vamos colocar de pé, amém? Vamos adorar o Senhor. Sei que você está cansado depois de um longo dia de trabalho, mas vamos dar o melhor para o Senhor nessa noite, amém? Não há nada que possa tirar a nossa adoração, o desejo de adorar ao Senhor Jesus. Adore a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bem-vindo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Adorei para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor, os reinos se abalam, as portas se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
muros se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Oh, aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. És maravilhoso. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu quero ouvir você adorando o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Seu reino é sempre eterno. Meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Adora Ele nessa noite, aleluia. A tua igreja te adora. Declare. Oh, aleluia. Meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje é noite de liberdade com o Espírito Santo de Deus, amém? Aleluias. Adora Ele. Oh, aleluia. De Jesus, onde você está? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia! Te adoramos, Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Há poder no nome de Jesus. Há poder
Vamos, declara Ele algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, celeste sangue lavado, mais algo que a neve. Mais uma vez, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, celeste sangue lavado, mais algo que a neve. Aleluia. Nós adoramos Aleluia. Aí mistério, irmão. Amém. Aleluia. Divino Edésio, nosso ministrante evangelista, está trazendo a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos alegres por mais uma vez, depois de longos dias, estarmos um pouco distante da igreja física, porém bastante presente na igreja do reino. Damos graças a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente e se dispôs a estar neste momento aqui, nessa noite, para conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. É muito bom ver os nossos irmãos que estão bem. Veja ali o rosto do pastor Marcelo, que há dias não víamos, pastor Cosmo, pastor Carlos César, pastor Divino, tantos irmãos que não víamos há dias, mais por precaução. Por favor, abra sua Bíblia, Provérbios 16, 21. Provérbios 16, 21. Se os irmãos me permitirem, eu quero tirar essa massa aqui, porque senão daqui a pouco eu estou meio ofegante. Provérbios 16, 21. Até a voz melhorou. Posso ler? O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Repete a palavra comigo: equilíbrio. Agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Eu sei que na sua versão aí, tem alguém que tem a versão que está escrito equilíbrio ou tem alguma outra versão? Moderação. A palavra aqui na minha tradução está equilíbrio. Podeis assentar? Em nome de Jesus, muito obrigado. Meus irmãos, quero aqui agradecer ao pastor Cosmo. Muito obrigado, pastor Cosmo, por confiar a nós essa palavra aqui nessa noite. Agradecer ao pastor Carlos César, que é um dos nossos vices, pastor Valdir, que mesmo na sua ausência, mas está aqui bem representado pelo corpo de obreiro. Existem duas formas de enfrentarmos situações diversas. Duas formas óbvias. Quais são elas? A primeira, partir para cima da situação para resolvê-la. E a segunda, recuar. Você fala para mim assim, você pergunta para mim, Divino, mas eu vim para a igreja, até que partir para cima para resolver, eu concordo. Mas recuar. Há momentos na nossa vida que nós precisamos e devemos retroceder para que tudo ocorra bem. Há momentos de ir e há momentos de ficar. Porque se você for na hora que é preciso ficar, vai dar errado. E se você ficar na hora que for necessário ir, também vai dar errado. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tudo tem um propósito debaixo dos céus, e há tempo para todas as coisas. E nós lemos dois textos aqui, um no Antigo e um no Novo. Em ambos nós temos a palavra equilíbrio, para que nós venhamos conseguir chegar nesse nível de ir a hora que é preciso e ficar quando é necessário. Nós temos que ter um ponto. O que é o ponto? É o ponto de equilíbrio. Em todas as situações da vida, quando algo desequilibra, é fato que irá existir uma consequência. Toda falta de equilíbrio, ou seja, todo extremo, tanto para lá quanto para cá, tanto muito para cima quanto muito para baixo, existirá um problema. Vai trazer consigo consequências, isso é fato, isso é verdade. Ou você nunca esteve numa reunião de família em que todos estão alegres, e aí você tem aquele colega, aquele parente que é problemático, e quando você fala que vai ter uma reunião de família, você fala, vixe, fulano vai vir, e aí a festa está indo daquele jeito, está tudo bem, de repente começa aquela situação constrangedora, ou seja, aquele parente que agora então era para fazer parte daquilo meio tão agradável, ele perde o equilíbrio e começa a falar coisa para o outro parente desnecessário para aquele momento, e que às vezes seja até verdade, mas que para o momento não é necessária aquela fala, porque enfim vai acabar com aquele ambiente tão agradável que está entre família. Ou é só eu que passei por isso? Nas duas situações devemos nos recorrer ao conselho do sábio e à instrução de Timóteo, que os dois vão falar a respeito do equilíbrio. Às vezes parece que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, mas às vezes somos nós que não estamos conseguindo nos equilibrar diante das situações que nos rodeiam. Você já viu você falar um problema seu para uma pessoa e para ela parece que é tão fácil de resolver, e para você aquilo está sendo uma tempestade, uma dificuldade de você tentar equilibrar essa situação? Muitas das vezes o problema somos nós que potencializamos, somos nós que colocamos em potência esse problema, e aí, por falta de equilíbrio, nós então sofremos o dano, porque chegou a um extremo. Situação essa que nós estamos vivendo nos últimos dias, ou nos últimos meses, melhor dizendo, dessa pandemia. É um fato comprovado que existe, é um fato.
Porém, se nós potencializarmos tudo isso, isso vai nos causar o quê? Um pânico. Devemos ter as precauções, devemos seguir todas as instruções que a OMS diz para nós seguirmos, devemos sim, mas nós não devemos potencializar isso a ponto de tirar o meu equilíbrio. Se tem uma coisa que nós como igreja, amados, devemos fazer hoje, é acalmar quem está em tempestade, porque esse é o papel da igreja. Se o indivíduo chega desesperado diante de mim, o que eu tenho que fazer? Eu como igreja, eu tenho que acalmá-lo e não apavorá-lo mais. Não se ele falar para mim que morreu tantos por dia, eu falar, não, você está enganado, morreu foi mais. Mas você está falando então que eu devo abafar o caso? Não é abafar o caso, é não aterrorizar a situação. Eu devo procurar acalmar esse irmão, porque enfim, ele está em pânico. A situação existe sim, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar equilibrar, colocar ele no ponto de equilíbrio. Quem é que tem que ter o ponto de equilíbrio na sociedade, irmãos? Fala para mim. Quem é que deve ser o ponto de equilíbrio para a sociedade? Somos nós como igreja, porque enfim, eles estão esperando lá no seu trabalho, lá na faculdade, quando alguém vem conversar com você, eles estão esperando algo diferente. Está esperando algo que eles não ouviram de ninguém. Não saiu nos jornais, não saiu nos comentários lá fora. Está conversando com você para ver se você tem uma esperança, uma palavra de esperança para ele. De vez está falando que vai mudar a situação, pode mudar a dele. Às vezes não muda do mundo, mas muda a dele. O modo de pensar dele vai mudar, e em mudando o entendimento dele, ele pode sair desse pânico e não ignorá-lo, mas viver uma vida mais equilibrada. Alguém disse assim: por mais que a vida lhe traga ventanias, mantenha-se forte, deixe-se envergar. O que é envergar? Já viu bambu? Quando eu era menino, a gente fazia o quê? Pegava na ponta do bambu lá, subia lá na ponta do bambu e descia ali. Ia lá embaixo e voltava, mas você soltava ele, mas não quebrava não. Isso que é envergar. Deixe-se envergar, mas não se deixe quebrar. Ele enverga, a ponta dele vai lá ao chão, porém ele não quebra. O equilíbrio muitas vezes vem da flexibilidade. Às vezes nós temos que ser flexíveis a certas situações. Tenha um espírito maleável e saberá lidar com todas as situações. O escritor diz para nós termos equilíbrio, que a extremidade vai trazer consequências. Agora eu quero trabalhar com os irmãos aqui alguns personagens da Bíblia que tiveram a falta de equilíbrio e que consigo veio as consequências que eu falei com vocês agora. Em Êxodo 32:19, quero ler com os irmãos aqui. Êxodo 32:19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão. Sabe o que aconteceu aqui? Moisés foi lá em cima do monte, buscou as tábuas da lei. Enquanto ele foi, o povo colocou pressão em Arão. Arão não suportou a pressão, fundiu todos os ouros que as pessoas tinham, e aí fez um bezerro de ouro, porque enfim, não, Moisés morreu, ele não vai voltar mais não. E Moisés está lá, orando, consagrando, pegando o decálogo, os 10 mandamentos. Quando ele desce, ele vê aquela baderna, um dizer popular aí, vê aquela baderna no meio do povo. Alguns dizem para ele que era alegria. Ele falou, não, alguma coisa está de errado, porque enfim eu não desci para concluir o que tinha que fazer. Quando ele vê aquela situação, o que acontece com eles, irmão? Ele entra em um estado de desequilíbrio. Ele quebra as tábuas da lei, as tábuas que o próprio Deus deu para ele, os mandamentos lá em cima do monte. Você parou para imaginar o que é isso? O decálogo, ao longo da história da Bíblia, ele vem sendo, e a lei máxima
Os 10 mandamentos, está resumindo tudo. É claro que depois Cristo veio e resumiu-se em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas naquele momento, isso era um crime, o que ele fez. Recebeu do próprio Deus, irou-se. E aí, quando você se ira, quando você perde o equilíbrio, às vezes você se ira, mas você não pode perder o equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio, você perde a razão. Às vezes você está certo, ou eu estou certo, nós estamos certos a certos tipos de situações, mas pela falta de equilíbrio nosso, pelo nosso extremismo, nós perdemos a razão. Já viu a pessoa falar assim: você até que estava com razão, mas olha o que você falou. Você chegou e bateu na mesa, derrubou tudo que tinha em cima da mesa, e agora você perdeu a sua razão. Moisés perdeu o equilíbrio. Aí nós temos lá Êxodo 14, outra situação. Êxodo 14, o verso 15 e alguns versos. Disse então o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou daquela noite. As águas se dividiram. Verso 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, ao raiar do dia voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Moisés avançou no momento que era preciso avançar, porque se ele não avança com prudência, os egípcios estavam atrás, porque o faraó se enfureceu naquele momento que os egípcios foram ao deserto, e aí os israelitas ficaram preocupados. O que nós vamos fazer agora? O mar está na nossa frente, os egípcios atrás. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que avançar. Então, se ele não avança e toca no mar, o que ia acontecer? Todo mundo ia morrer. E aí nós iremos ver que na atitude de todos esses homens aqui foram cruciais. O próprio Moisés quebra o decálogo, que era a lei, o início da lei. Depois ele vem e toca no mar, porque se ele não tocasse no mar, seria milhares de pessoas que iriam perecer. Mas ele teve a atitude, teve o equilíbrio, a sensatez de que agora é a hora. Se deixa passar, ia deixar perecer toda uma nação. Toda uma nação. E é interessante que ele teve que ter duas atitudes ao mesmo tempo, tanto para abrir quanto para fechar. Porque se ele abre lá atrás e passa e não fecha, não adiantaria nada. Os egípcios chegavam e o pegavam e tragava todo mundo. Então, atitudes de equilíbrio e de saber quando eu devo avançar e quando eu devo recuar são importantes para a nossa vida. Agora eu vou para Samuel. Samuel 13, do 8 ao 14. Ele esperou 7 dias de prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam dispersos e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu.
se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Uma falta de prudência, falta de insensatez, falta de equilíbrio. Ele achou que Deus estava atrasado. Samuel não vem, eu mesmo vou ungir eu. Falta de equilíbrio. Ele agiu a hora que deveria recuar. Ele avançou a hora que não deveria ter ido. Deus estava falando para ele: para, por causa disso perdeu o reinado. Você está vendo que uma situação de desequilíbrio faz nós perdermos danos irreparáveis? Tem danos irreparáveis? Acabou aqui praticamente o reinado de Saul. Se você tivesse obedecido, em outras palavras, se você tivesse equilíbrio diante da situação, você iria ser estabelecido rei para sempre em Israel. Mais para frente aqui, se você acompanhar o texto, continuar o texto, vai dizer que Samuel falou assim: ó, hoje Deus já colocou outro em seu lugar, que no caso era Davi. Fala que Deus já arrumou outro segundo o coração dele, por causa de uma insensatez, por causa do extremo. Não, a hora é essa. Desequilibrou, perdeu o ponto, perdeu o reinado. 1 Samuel 15, 2, 3, 9 e 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Verso 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Olha só a situação. Deus falou para Samuel, deu o recado, falou: você vai lá e vai acabar com os amalequitas. Era a hora dele avançar. Deus falou para ele avançar. Você acaba com tudo, não poupa ninguém. Só que aí ele deixou o que era desprezível, que não tinha valor, e o que tinha valor ele pegou e deixou para ele. Poupou. Aí Deus fala para Samuel: arrependi de ter deixado esse homem como rei. Era a hora dele avançar, dele fazer o que Deus mandou ele fazer. Não é hora de recuar. Mandou acabar? Acaba. Não avançou? Daí para lá foi só decadência da parte de Samuel. Todos estão entendendo a palavra, amados? Agora nós vamos para 1 Samuel, capítulo 24, versos do 3 ao 7. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor e erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi teve a oportunidade aqui de acabar com Saul, porque até então Saul estava perseguindo ele. Quem que ajudava Saul era Jonatas. Jonatas, que era amigo de Davi,
E aí tentou por várias vezes poupar a vida de seu pai e ter matado o Davi. Então ele teve a oportunidade, só que ele teve equilíbrio. Olha só o ponto de equilíbrio. A todo momento o inimigo está correndo atrás dele, tentando acabá-lo, tentando destruí-lo. E aí, na hora que ele tinha oportunidade, não foi só essa vez não. Se não falha a memória, foram 3 oportunidades que ele teve de acabar com a vida de Saul. O que ele falou? Eu vou poupar. Este homem é ungido. Até então, Davi não estava ungido rei, estava longe ainda. Ele não quis queimar a etapa. E quantos pensamentos nós temos de acabar com o inimigo, irmão? Cristo veio para restaurar o inimigo, nós queremos acabar com o inimigo. Davi aqui teve a oportunidade de acabar com Saul. Olha o ponto de equilíbrio desse homem. Eu vou matar ele agora. Não, eu não vou fazer isso. Deixa que na hora certa o reinado acaba. Se for eu mesmo rei, Deus vai tomar conta disso. Quantas vezes nós temos que ter essa atitude, irmão, e não fazer justiça com a própria mão? Ele me perseguiu, eu vou matá-lo. Ele falou contra mim, eu vou falar contra ele. E não deixa Deus agir na vida. E não deixa Deus tomar conta da situação e querendo fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Se Davi faz isso aqui, perde o equilíbrio nesse momento, aconteceria a mesma história, se repetiria como aconteceu com Saul. Não é isso, pastor Carlos? Se ele toma uma atitude aqui de falta de equilíbrio ao extremo, só se repetia a história de um para com o outro. Com certeza. Amém, irmãos? Para encerrar, a última referência, 2 Samuel 11, 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Era para Davi ter avançado e ele ficou. A Bíblia está falando aqui que era para o rei estar na frente da batalha, não era para ele mandar outro. Se ele tivesse ido, a história dele seria outra. Nós não teríamos esse escândalo que tem aqui na Bíblia, que serve de lição para nós. Os fracassos que tem na Bíblia não serve para seguirmos exemplos, segue para nós vermos que não se deve fazer dessa forma, ou seja, fazer o oposto. Então, era para ele estar na guerra. Deus falou: avança, vai para a guerra, é problema. Passou um tempo, a mulher está lá desfilando lá no palácio, e ele não suportou a tentação. Não sei se pode dizer assim, mas foi 2 pecados ao mesmo tempo. Ele colocou o homem, o marido da mulher, na frente da batalha e ainda ficou com a mulher do cara. Poderia ser diferente. Se eu tivesse avançado em vez de recuar, que era o lugar dele, não era para ele ficar em Jerusalém, era para ele ter avançado. Amém, irmãos? E aí fica aqui uma palavra, ó. Não existe homem ou mulher todo espiritual. O que existe é um belo equilíbrio de vida. Não batamos no peito e dizemos: eu sou equilibrado o suficiente a ponto de não precisar de Deus, a ponto de saber que eu vou a hora que eu quiser e fico a hora que eu quiser. Porque, enfim, uma vez conhecendo a Cristo, não somos nós mais que mandamos em nós, é o Espírito. Quantas vezes situação da sua vida, da minha vida, que nós falamos: não, agora é hora de eu ir. Aí você entra para o quarto e vai orar, e Deus fala: fica. Às vezes Deus manda parar, porque sabe por que Ele manda a gente parar? Porque se a gente não parar, é porque a gente corre tanto, é que a gente está enfiando os pés pelas mãos. Ele está falando: para, quieta um pouco, vai chegar o momento de avançar, vai chegar o momento de recuar. Qual que é a máxima para nós estarmos equilibrados, amados? Humildade, para saber o momento certo, que eu não sei de tudo,
que uma hora eu tenho que retroceder. Eu tenho que me humilhar e falar, não é hora mesmo. Apesar de eu ter habilidades, apesar de eu ter características que me faz avançar, porém Deus falou, pare. E é hora de eu recuar também. Eu tenho que quietar, porque enfim, eu não sei de tudo. Uma hora isso vai dar errado, se acontecer ao extremo. Então fica essa palavra para nós. Todo o extremo traz consigo consequência. Qual que é a máxima para termos o equilíbrio? Termos humildade, de pedir a Deus misericórdia. Pai, eu não sei a hora de ir, o Senhor sabe. Eu não estou sabendo a hora de ficar, o Senhor sabe. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, graças te damos porque a tua palavra é viva e eficaz aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco a todo momento. Obrigado porque, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas carências, com as nossas debilidades, Pai, o Senhor ainda tem nos dado, sim, um ponto de equilíbrio. E nós queremos pedir ao Senhor que a igreja, nesses últimos dias, seja o equilíbrio, meu Pai, para essa terra. Nos dá graça, ó Pai. Quem pode fazer isso? É só o Senhor. É só o Senhor que pode nos ajudar, ó Pai, a ir quando é necessário e a ficar quando é preciso. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Fica conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Pastor Cosmo, muito obrigado. Obrigado, irmãos. Aleluia. Irmãos, palavra muito abençoada, de orientação para a nossa vida. Eu queria convidar a equipe de louvor para estar cantando o hino. Os orientadores aí fora dizem que tem 3 formas de fazer as coisas. Tem do nosso jeito, de qualquer jeito e do jeito certo. E aí a gente olha assim e fala, nossa, mas tanta gente faz a mesma coisa, alguns vai, outros fica e outros nem vai. É descobrir a forma certa. Não é do nosso jeito, nem de qualquer jeito, é do jeito certo. Então, quando a gente descobre o jeito certo de fazer, que é o equilíbrio, né, Divina? É o equilíbrio, o jeito certo. Tem um dizer que diz assim, você falou a coisa certa na hora errada. Tá tudo errado também, não tá? Falou a coisa certa na hora errada, não fala, deixa para falar depois. Vamos adorar o Senhor com a nossa equipe, enquanto queria pedir então, algum dos irmãos aí para nós recolher uma oferta de adoração a Deus, enquanto nós vamos louvar o Senhor com a nossa equipe. Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Espero me tornar uma expressão que seja a situação, controle ainda está palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa roda me andar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, controle ainda está na alma de suas mãos. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Na figueira no florescer,
fruto da vida, o produto da inteira vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e não vai deixar essa longa vida desespero me tomar. Toda expressão que seja a situação, com toda isso a alma de Jesus. Hoje numa noite mais alegria, ela vem pela manhã. Hoje numa noite mais alegria, ela vem pela manhã. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé. Já estamos encerrando esse momento de adoração, palavra, que em toda a nossa situação que adivinhe sobre a nossa vida, que possa vir, que nós possamos em qualquer situação encontrar o equilíbrio para resolver a situação. Porque quando a gente tenta resolver a situação desequilibrado, alguém perde, alguém sai machucado da situação, e no final é quem está resolvendo a situação é que perde, né? Porque quando você faz alguma coisa sem o equilíbrio, eu acho que não sai da forma que Deus quer que a gente resolva as coisas. Então vamos ter o equilíbrio. Vamos buscar de Deus. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Principalmente nessa situação que nós estamos atravessando, as pessoas estão preocupadas. Muitas pessoas perderam parte financeira, perderam renda. E aí a preocupação, quantos pais de família iniciou o ano com a perspectiva de ano. Falou, esse ano vai ser assim, logo no terceiro mês do ano, entra essa situação. Quem sabe você está passando por isso, é uma dessas pessoas. E aí entra essa situação, e aí muda todo o foco, muda tudo. Que nessa situação que você for resolver, tiver alguma coisa para resolver,
Busca de Deus o equilíbrio, busca de Deus a orientação, que eu tenho certeza que a melhor forma de resolver a situação Deus tem para a tua vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por cada irmão, Pai querido, por cada família, ó Deus, que veio nesta noite. Pai querido, nós possamos, ó Deus, com essa palavra, ó Pai, guardar no nosso coração, Pai querido, que ela nos oriente cada dia para nós vivermos melhor, na nossa família, em sociedade. Pai querido, aonde estivermos, ó Deus, nos ajuda. Pai amado, abençoa cada irmão, cada família que porventura esteja passando por esse problema, ó Pai, dessa pandemia. Pai querido, esteja infectado algum familiar. Pai querido, tenha misericórdia, socorre. Não deixe, ó Deus, que eles venham necessitar, precisar, Pai, de auxílio respiratório. Pai querido, mas que o Senhor possa socorrer, que o Senhor possa abençoar. Pai amado, intervir nessa situação. Pai, é nossa oração, nós cremos que o Senhor é poderoso para libertar essa pessoa dessa enfermidade. Pai, nós oramos, ó Deus, crendo, Pai querido, no mérito da cruz. Muito obrigado, Deus, por tudo, em o nome de Jesus. Irmãos, o pastor Valdir está resolvendo alguma situação de uns negócios que ele fez na sua propriedade. Ele está retornando logo amanhã, eu não sei se ele já chegou, é de hoje para amanhã ele disse que chegava. E logo ele está aí, esse final de semana vamos ter os nossos eventos, culto na escola pela manhã, logo à noite o culto. Então aguardamos todos os irmãos. Esteja uma restante semana abençoada e guardado por Deus. Está terminado em nome de Jesus.